Fala pessoal, tá começando mais um PandaCast aqui no nosso canal do YouTube. Eu sou o Felipe e antes de começar o nosso episódio de hoje, se você tá pelo YouTube, já se inscreva no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação e principalmente deixa o like. Quero saber, se você gostou desse episódio, já deixa nos comentários. E olha, se você tá no Spotify, não se esquece de salvar nossa playlist, porque inclusive, graças a vocês, estamos participando do prêmio MPB de melhor podcast do Brasil. Inclusive, muito obrigado a todos vocês do Spotify, mas olha, isso não seria possível também aos nossos convidados incríveis. E falando em convidados incríveis, estamos aqui com ela, que é uma das maiores players do Brasil, é a maior referência em nicho black da América Latina e veio hoje passar muitos insights para vocês aplicarem no seu negócio. Estamos aqui com ela, Natália Torres. Prazer, Oi, Nath. prazer meu, tô muito feliz, muito honrada com o convite. E olha como é você ser a maior referência em nicho black, a gente vai entrar nesse assunto, mas antes de tudo isso, antes da gente falar tudo sobre estratégia, tráfego e sobre marketing digital, de onde você veio, o que você fazia antes, de onde veio toda essa trajetória da Natália até chegar na internet? Felipe, eu costumo dizer para as pessoas que se eu tive sucesso com marketing digital, com tráfego pago, qualquer pessoa pode ter. Porque, assim, eu vim de uma família muito simples, muito humilde, meu pai sempre fala assim, Natália, quando você for falar que a gente é humilde, você reforce que passamos longe de passar fome, de fato passamos longe de passar fome. Mas a minha casa sempre foi tudo muito regrado, muito limitado as coisas. E não tinha exemplos de empreendedorismo dentro da minha casa, dentro da minha família, enfim. Então, nós fomos educadas, eu e minha irmã, para a gente começar a trabalhar muito cedo. Desde 12 anos a gente trabalha. E eu achei que a minha vida fosse ser isso. E quando eu saí do terceiro ano, eu sei que talvez a gente pode ter ouvinte, eu tenho muitos clientes que são muito jovens e ficam me perguntando como que começou de fato. Quando eu saí lá do terceiro ano, eu não tinha muita referência do que fazer. De novo, eu e minha irmã, nós somos as primeiras da minha família a ter curso superior. Então, eu fui para o direito, que era uma coisa muito óbvia, comecei a estudar direito, mas desde que eu comecei a estudar o direito, eu já tinha essa veia de empreendedorismo. Porque assim, Felipe, quando a gente vai começar a fazer direito, ou a gente faz concurso, ou a gente vai advogar. E eu ficava pensando assim, gente, como deve ser a vida de uma pessoa que ganha todos os dias, todos os meses, a mesma coisa. Então, eu não me via encaixada nisso. E aí, muita gente nem sabe, nem meus seguidores sabem, eu não conto muito isso, mas eu fui Miss da minha cidade. E em razão de eu ter sido Miss da minha cidade, eu ganhei uma segunda graduação. Então eu fazia o direito de manhã, trabalhava à tarde e fazia o jornalismo à noite. Mas apesar de ser uma pessoa CDF, que se dedicava e tudo mais, eu tenho muita dificuldade de aprendizado. Uma coisa que você, por exemplo, aprende, sei lá, em um dia, eu levo semanas. Então eu sempre compensei isso com muito esforço pessoal. E aí, eu me formei no direito, me formei no jornalismo e, coincidentemente, vim para São Paulo trabalhar, inclusive bem pertinho aqui do estúdio. E eu fui trabalhar no escritório de advocacia. E naquela época, se tem gente do direito nos assistindo, vocês vão lembrar, existia um curso chamado LFG. Quem é do direito, com certeza vai lembrar. Que funcionava assim, Felipe, não existia canal do YouTube ou as pessoas não vendiam online curso como a gente vende hoje. Era telepresencial. Então, a gente ia estudar nesse curso, e daí as aulas eram teletransmitidas ao vivo, porque as pessoas tinham muito medo de pirataria. Então, a gente ia ter o curso, aí a televisão estava lá, a gente assistia a televisão ao vivo, anotava e ia embora para casa. E em razão de eu estar nesse escritório, eu conheci muitos professores dessa rede LFG, e na época eles estavam fazendo muita grana. Eles já estavam, assim, envolvidos com o digital, já começavam a falar de treinamento. Pra você ter uma ideia, eu fui a primeira aluna do Érico, primeira turma do Érico do Fórmula, eu estava na primeira Nossa. turma. E, enfim, então eles falavam sobre isso, e eu comecei a me interessar de fato. Na época eu tinha um sócio, ele vendia, ele já falava de ansiedade para provas e concursos, enfim. Então a gente começou a vender aulas que ele gravava. Só que, como eu disse, eu sou véia de casa. Então, eu comecei a vender, a gente liberava as aulas no YouTube, as pessoas depositavam na conta, e daí a gente ia liberando aula por aula lá dentro do YouTube. Então, foi assim, óbvio, como muitos infoprodutores da minha época, a gente fez muita escola com o Érico, eu sou muito grata ao Érico, já tive a oportunidade várias vezes de falar isso para ele, porque realmente ele profissionalizou o meu trabalho. Mas foi uma época, assim, de muita pitinga, de muito dinheiro contado, de muito esforço pessoal, até que o negócio começou a dar certo, a gente começou a vender aos poucos, e aí eu larguei o meu trabalho de advogada e passei a focar só em lançamentos na época. E no primeiro lançamento a gente fez 6 em 7. É Caraca. louco pensar isso, né? E parece de novo papo de velho,
que hoje vocês que estão começando, vocês têm muitas vantagens, mas de fato tem. Pra você ter uma ideia, a gente vendia por e-mail, lembra? Você é dessa época? Nossa, eu lembro que o pessoal fazia muito, entregava tudo por e-mail, não tinha nem automação direito pra Não fazer isso. tinha, era na munheca. A gente mandava e-mail e a gente abria. Você tem noção? A gente abria carrinho por e-mail. E as Meu pessoas abriam Deus do e-mail e céu. compravam por e-mail. Então, assim, foi uma época de muito esforço, realmente, a gente quebrando a cara. E hoje eu sempre falo para as pessoas assim que o gestor de tráfego, existe o gestor de tráfego rico e o gestor de tráfego pobre. O pobre é aquele que está pensando em entregar só aquilo que o cliente comprou, que é de fato tráfego pago. Mas em razão de eu ter vindo nessa escola e saber fazer tudo, de tudo. Então, se precisar fazer uma página, bora, eu faço. Se precisar fazer uma automação, bora. Se precisar programar, mas é em razão de necessidade mesmo. E aí, eu me envolvo muito nesses processos todos em razão disso. Mas foi assim que eu comecei com marketing. Então, tive que, Caraca. até hoje, meu pai, eu não, óbvio que eu não tive uma reprovação deles, mas eu não tive um apoio deles, porque eu estava empreendendo num negócio que eles nunca ouviram falar. E até hoje, quando sai coisa de concurso público lá em Divinópolis, na cidade deles, eles me mandam. Meu Deus do Ele fala, olha céu. aqui, Natália, R$ 3.000 o salário. Eu falo, tá bom, pai, vou ver, qualquer coisa eu faço. E até antes de entrar nesses assuntos como de coisas do marketing digital e tudo mais, Ah. como que foi pra você quebrar essas crenças limitantes na sua mente? Porque como você estava num ambiente que na sua casa você era reprimida, como que você quebrou essas crenças? Porque eu imagino que tem muitas mães, muita gente que tá em casa, que às vezes o marido não apoia, ou às vezes a mulher tá lá e os pais não apoiam ela. Como que você quebrou essas crenças limitantes e conseguiu superar essa barreira? Engraçado você falar disso, eu estava conversando com um amigo antes de vir, um maquiador, que ele é muito grande aqui em São Paulo, até internacionalmente, e daí ele estava me falando assim, Nath, às vezes eu me sinto mal, porque ele estava falando que os horários dele são complicados, né? Então, por vezes, ele vai atender uma menina, sei lá, 8 horas da noite. Então, ele tem um dia livre e ele se sente mal em descansar. E comigo também foi assim, porque imagina, para mim, a concepção que eu tinha de trabalho é você trabalhar. Você ter, sei lá, 12 horas, bater o ponto. Não que a gente trabalhe pouco no digital, eu trabalho muito mais que isso. Eu sempre tive na minha cabeça que eu ia dar certo. Então, ia ser no direito, ia ser no jornalismo ou ia ser no marketing digital. Então, uma vez que eu escolhi o marketing digital, Felipe, as pessoas falam, me perguntam sempre qual que foi o ponto de virada. E eu já refleti muitas vezes para dar uma resposta assertiva de qual foi o meu ponto de virada. Não teve. Quando eu entrei no marketing digital, não havia possibilidade de dar errado. Eu tinha que dar certo. Afinal, eu sabia que eu merecia uma vida boa, confortável. Eu sabia que os meus pais precisavam financeiramente de mim, que a minha irmã precisa financeiramente de mim. Então, assim, não houve ponto de virada. Eu tinha que dar certo. E sobre as crenças limitantes, até hoje eu preciso trabalhá-las, né? Essa história de descansar, para mim, hoje é um problema. Mas a gente vence, de fato, quando o dinheiro entra no bolso. É Quando a verdade. gente abre lá a Cartpanda e vê o saldo lá, que a gente sabe que, óbvio, é fruto do nosso trabalho, do nosso esforço, mas que a gente não ganharia em outro trabalho, aí as crenças quebram rapidinho, meu filho. Aí a gente fica bem. Porque a gente sabe que quando eu também passei por um tipo de infância que foi semelhante ao seu, então eu entendo e imagino que muita gente que tá aqui em casa e tá assistindo a gente agora entende isso, porque a maioria das pessoas que querem entrar no digital são por 3 motivos, ou porque conta de dinheiro, ou por conta de tempo, ou liberdade geográfica. Mas quando você decidiu entrar no digital de cabeça, você já sabia para onde você queria, o lado que você queria? Porque a gente fala infoprodutos, produtos físicos sem estoque, e a gente vê tanta coisa, e às vezes a pessoa vê e não sabe para onde vai. E Sim. o que você olhou e por que você escolheu esse caminho que você trilhou hoje? Na verdade, eu pensei em fazer tudo correlacionado ao marketing digital, menos o tráfego pago. Realmente foi minha última opção. Porque como eu vim do direito, vim do jornalismo, eu tenho essa habilidade para escrever, eu sempre gostei de copy. E eu sempre fui a pessoa de bastidor. Para eu fazer isso aqui que a gente está fazendo agora, há um esforço muito grande da minha parte. Eu morro de vergonha de câmera, eu morro de vergonha de gravar, eu morro de vergonha de falar. Então, assim, eu faço hoje o que eu menos esperei em fazer. E naquela época, há 8 anos atrás, não se falava muito de produto físico, tá? Eu sei que tinha muita gente ganhando grana com, com drop, com produto físico de fato, mas naquela época, Felipe, não tinha e-commerce. Era uma coisa assim, era muito raro. As grandes marcas tinham e-commerce, não existiam e-commerces pequenos. Então, o infoproduto foi uma coisa que veio muito fluida na minha vida. Não foi uma escolha, mas a vida me levou para lá. E hoje, pra pessoa que tá de casa e que você vira e fala assim: se eu fosse começar como infoprodutora hoje em dia, com as ferramentas que a gente tem,
com a inteligência artificial e tudo mais, você acha que tá mais fácil agora, como você comentou, mas o que você faria de diferente de quando você começou antes? Olha, eu cometi alguns erros muito pontuais na minha carreira que me custaram muito tempo e muito dinheiro, principalmente dinheiro. Eu perdi muito dinheiro com isso. Primeira coisa, quando você começa a prosperar na sua área, quando as pessoas começam a ver que você tem talento, que você entrega coisas positivas, vão aparecer muitas pessoas te propondo sociedade, te propondo coprodução. E assim, é muito tentador. Porque realmente, quando a gente não sabe o que quer, a gente dá um monte de tiro escuro, não é assim, com tudo na nossa vida? Uhum. Então, tome cuidado com sociedades. Sociedades podem ser coisas muito boas, obviamente, mas podem atrasar muito o seu sucesso, e eu digo sucesso financeiro, de fato. E segunda coisa, quando eu comecei já tinha isso, e hoje ainda tem mais, muitos gurus na internet, isso não é o problema. Mas só que quando a gente está começando a estudar, e de novo a gente está dando um monte de tiro no escuro, é muito comum que a gente queira ouvir todo mundo. E marketing não é uma ciência exata. Tráfego pago, principalmente, não é uma ciência exata. Vai muito do seu feeling, vai muito do que você acredita, do que você gosta. E eu, na minha época, Felipe, teve época na minha vida que eu tive em 3 mentorias, 3 masterminds. Então eu ouvia um mentor. Ele dizia assim: Natália, seu negócio precisa ter uma coisa específica, faça isso. Aí eu ouvi o outro. Ele dizia: não, não é isso, é outra coisa. Aí eu parava. Aí, enfim. Então, ouvir mais de um mentor é uma coisa que pode ser muito prejudicial, principalmente para quem está começando. Então, escolha um mentor que é uma pessoa que você confia, que você gosta da entrega, e ouça o que ele está falando. Isso vai te poupar muito tempo e muito dinheiro. E quando a gente tá falando de começar hoje em dia, a gente até esbarra naquela questão do nicho. Sim. Porque a gente ouve tanto sobre, nicho genérico, loja nichada, ou um Uhum. nicho de infoprodução mais white, ou um nicho black. Aí o pessoal fala que o nicho black é o que mais vende, aí acabam se confundindo com o nicho black, que é a golpe às vezes. Sim, Então, até pra gente esclarecer pra nossa audiência. O tá, que de fato é o nicho black que você atua e o tá. nicho black com que você conseguiu prosperar? Isso que você falou faz muito sentido, porque quando as pessoas querem me ofender na internet, elas adoram me chamar de golpista. Mas é porque, de fato, é possível sim de se confundir. Uhum. Bom, vamos falar especificamente do Facebook Ads. Eu costumo dizer que o Facebook Ads, ele tem 2 regras, uma regra de ouro e uma regra de prata. A regra de ouro é que ele quer proporcionar uma boa experiência para os usuários. Então, de novo, estava falando com esse mesmo amigo. Às vezes a gente não está lá no Instagram e a gente passa horas e a gente nem percebe que a gente passou horas. A ferramenta toda é estruturada para que a gente passe o maior tempo lá dentro. Isso é maravilhoso para a gente que é anunciante, né? Então, a regra de ouro é que ele quer proporcionar uma boa experiência. Tudo que fere essa boa experiência do usuário, se o usuário está lá rolando o dedinho pelo feed freneticamente, ele assiste a um vídeo que soe ofensivo para ele, que faça com que ele se sinta mal e ele saia da plataforma, o Facebook abomina. E a regra de prata é que ele quer que nós, anunciantes, ganhemos dinheiro. Pode parecer que não. Então, quem está começando aí no nicho black, que tem essa concepção que o Facebook não gosta da gente, que o anúncio não sobe, que o anúncio não roda, não. Ele quer que você ganhe dinheiro. Afinal, a gente é patrão, a gente manda no Facebook, a gente financia o Facebook, são os nossos anúncios que deixam a empresa milionária. Só que a gente não pode ferir a regra de prata, que é proporcionar uma boa experiência para o usuário. Então, toda vez que a gente fala de relacionamento, de sexualidade, de emagrecimento, de saúde como um todo, é muito propenso que a gente fira essa regra inicial de ouro, que é proporcionar boa experiência para o usuário. Então vamos lá, quando a gente está falando de nicho black, emagrecimento, a gente não pode postar um antes e depois. Para mim não é ofensivo, mas só que a gente está falando de uma empresa globalizada. Então tá no mundo inteiro. Então pode ser que uma menina que tá lá rolando o dedinho pelo feed, veja um antes e depois, uma coisa totalmente incompatível com a realidade, ela se sinta mal. Então por isso a gente chama de nicho black. São nichos mais sensíveis às plataformas, que são mais teoricamente difíceis de se anunciar, porque a gente incorre muito nessa possibilidade de fazer com que seja uma experiência ruim para o usuário. E pra quem tá no digital, a gente meio que até ouve há alguns anos que Hum, os 3 melhores nichos pra se trabalhar seriam um nicho quando a gente fala de sexo, ou emagrecimento, ou academia, ficar mais forte, sim. ou de recuperar aquele relacionamento e tudo mais, como você comentou. Você acha que esses 3 nichos, de fato, são os que vão dar certo pra sempre, por se tratarem até de sensações primais de todo ser humano? Ou você acha que existem outros nichos que as pessoas não exploram por preguiça? Existem, obviamente, outros nichos que as pessoas não exploram. Tudo se vende, né? A gente consegue vender tudo, não na internet, mas no físico como um todo, porque as pessoas demandam de tudo.
Mas eu preciso puxar a sardinha pro meu lado, não é puxação de saco, o nicho black sempre vai vender mais. E por quê? São dores muito latentes. Quando a gente fala de Facebook Ads, a gente precisa lembrar que as pessoas não entram vamos falar de Instagram, tá? As pessoas não entram no Instagram para fazer compras, Felipe. Ninguém entra no Instagram dizendo assim: "Ai, hoje eu tô me sentindo mal, que aquela roupa não serviu. Deixa eu abrir aqui o meu Instagram para ver se aparece um anúncio de um emagrecimento". Não! As pessoas entram na rede social para passar tempo, para procrastinar, para divertir. Então, a gente é intruso, a gente faz anúncios intrusivos e aí a gente convida as pessoas para dar uma voltinha com a gente lá na página de vendas. E vamos falar de emagrecimento especificamente. É uma dor muito latente. A pessoa se lembra dessa dor o tempo inteiro. É uma dor muito forte o tempo inteiro. Então, a menina, por exemplo, que está acima do peso, ela liga a televisão, mulheres saradas, magras e maravilhosas. Ela abre o Instagram, mulheres lindas, perfeitas, maravilhosas. Então, o tempo inteiro a gente está lembrando daquela dor. E eu sempre costumo dizer para os meus alunos que o bolso, ele está muito mais perto do coração do que do cérebro. A gente compra pela emoção e a gente justifica pela razão. Então, percebe como esses nichos é fácil a gente lidar com a emoção? É fácil a gente falar com emoção com as pessoas? Nossa, você tá sem relacionamento, é tão ruim você ficar sem relacionamento. Então, a gente cutuca muito mais facilmente na dor do que um produto que não tem essas sensações primais, como você mencionou. Então, o nicho black sempre não é que vai vender mais fácil, mas eu acho que a venda é mais fluida quando você aprende a vender. E até mesmo quando você falou do criativo, você Sim, falou do antes e depois como exemplo. Então eu imagino que também tenha alguma forma da gente conseguir prevenir escrevendo na cópia ali do próprio texto. sim, Existem sim esses requisitos para você evitar, para você não sofrer um bloqueio ou até mesmo da existem. página? Existem. Não é uma forma de burlar a plataforma, mas eu costumo dizer que a gente consegue dizer coisas entre linhas. Então, quando a gente fala de sexualidade, por exemplo, existem várias coisas que fazem com que eu remeta à sexualidade sem a coisa explícita, por exemplo. Então, vamos lá. A gente não pode postar um casal em cima da cama com os pezinhos para fora. O Facebook considera ofensivo, a gente não consegue anunciar. Mas eu consigo, por exemplo, postar um vídeo de uma cama balançando, do barulho da cama balançando. Então percebe que isso remete à sexualidade? Todo mundo que tá lá rolando o dedinho, com uma headline chamativa, entende do que eu tô falando, mas não é uma coisa explícita. E com relação a copy, a mesma coisa. Existem termos que são dúbios, né, de dupla interpretação. Emagrecimento, por exemplo, efeito sanfona. Efeito sanfona não é nada que ofende, então a gente consegue aprovar. As meninas que têm diástase falam muito em barriga de avental. Barriga. Eu não consigo barriga com gordura, mas eu consigo barriga de avental. Então vai muito de quando você vai usar o copy e o criativo, de conhecer muito o seu avatar também. Entender as coisas que eles falam, os termos que eles usam, as coisas que remetem aquilo, aquelas dores específicas, e dá para usar, tá? Emagrecimento, por exemplo, não, antes e depois. Mas eu posso. Qual que é a dor mais pontual do emagrecimento que eu ouço as meninas falarem? Nath, eu vou bem o dia inteiro, mas quando chega à noite eu como compulsivamente. Então, por que eu vou colocar uma foto de uma menina magra saindo da praia? Isso gera repulsa, gera raiva. Eu quero gerar a emoção, fazer com que ela volte a se sentir mal. É difícil e é duro falar isso, mas é o que eu faço. Fazer a menina se sentir mal, para ela entender que eu tenho uma solução. Então, eu vou postar uma foto, vou anunciar uma foto de uma mulher comendo compulsivamente à noite. Não é a dor dela? Então, eu provo que eu conheço a dor e eu chamo a atenção dela. Então é praticamente como se fosse um funil psicológico, teoricamente, né? Sim, Eu fico imaginando que, por exemplo, essa questão de reforçar a dor é você tentar quebrar a objeção várias vezes na mente da pessoa, às vezes com remarketing. exato. E uma coisa importante que a gente precisa entender sobre o Facebook Ads é que anúncio não vende, tá? Então, no meu anúncio, no meu criativo, eu não vou conseguir quebrar todas as objeções das pessoas, eu não vou convencer a pessoa que ela tem que comprar de mim. Eu morei muito tempo em São Paulo, né? Então, quando eu morava aqui, eu amava ir na 25 de março. Não sei se você gosta. Conheço, Você conheço. gosta de Vinte lá? e cinco, o Brás Ah, eu ali. amava ir lá. E o ambiente da 25 é muito conturbado. Quando você tá É. andando lá na 25, Muvuca. 500 pessoas gritando o seu nome, falando: compra o chip da TIM, chip da Claro, compra o cabelo, vende cabelo. Nanana. Agora imagina alguém chegar no meio da 25 de março pra você, Felipe, tentar vender algo pra você emagrecer. É praticamente impossível você reter a atenção da pessoa naquele ambiente barulhento, não tem como. E no Instagram, a mesma coisa. Quando você abre o Instagram, a gente disputa atenção com mulheres lindas, maravilhosas, com memes engraçadíssimos, com vídeos que prendem a atenção o tempo inteiro. Aí eu, alecrim dourado, quero que a pessoa preste atenção no que eu tô falando,
retenho a pessoa no meu anúncio e vendo para a pessoa numa copy que é deste tamanho, não vou Não conseguir. vai. Então, a função do meu anúncio não é só quebrar objeções. A função do meu anúncio é fazer com que a pessoa saia daquele ambiente conturbado e vá comigo para a página de vendas. Porque lá na página de vendas, eu consigo conversar com a pessoa no ambiente silencioso. Eu vou falar, menina, eu sei que você não consegue emagrecer. Eu sei qual é a sua dor. Você faz isso, isso, isso. Olha que várias pessoas já emagreceram. Olha que eu tenho meu treinamento, eu divido de 12 vezes, eu tenho a garantia incondicional. Então, a venda acontece na página de vendas. A função do meu anúncio, de fato, é chamar a atenção das pessoas e fazer um convite sexy o suficiente para tirar a pessoa de lá. E eu acho muito legal toda essa parte da estrutura, porque tem uma base por trás disso. Eu também vim do jornalismo, também me formei, então Jura? eu me formei recente, inclusive, esse ano. Legal. Então eu vi que na base do jornalismo a gente entende algumas coisas relativas à escrita e sobre até PNL, de programação Sim. neurolinguística. Aham. Então entender o seu público é um dos pontos mais importantes. Mas quando você estava começando, até para o pessoal que está acompanhando a gente agora, o que você começou a ver e ter de percepção? Putz, isso, quando eu faço isso, eu vejo que eu gero uma sensação X na pessoa e ela tá mais propensa a comprar meu produto. Como que você começou a construir esse feeling de copy para você conseguir modelar qualquer produto e conseguir desenvolver essa habilidade em você para você conseguir trabalhar com qualquer nicho? Tá, primeiro eu vou contar dos criativos, tá? Eu consegui ter esse feeling jogando dinheiro fora, bloqueando conta, gastando dinheiro, chorando que não tinha saldo no cartão, pedindo cartão emprestado dos outros, da mãe, do papagaio, do cachorro, enfim. Eu comecei com emagrecimento, eu tinha um produto de emagrecimento e eu vendia muito esse produto de emagrecimento. E aí, como qualquer pessoa no início, eu queria anunciar, e eu tô falando de 6 anos atrás, tá? Eu queria anunciar mulheres. Eu lembro que tinha um anúncio específico meu que eu achava que ia vender milhões, que eu achava uma ideia sensacional. Eu pensava assim, o que que a mulher que emagrece quer? Fazer compras no shopping. Aí eu achei lá no banco de imagem uma mulher cheia de sacola. Só que as pessoas não entendiam, não era isso que de fato fazia com que a pessoa parasse de rolar o dedinho freneticamente. Então, eu sou muito observadora, né? Eu fui observando o comportamento das pessoas dentro da rede social. Eu comecei a entender pelos meus posts orgânicos que o que chamava a atenção de fato era quando eu falava de dor. O prazer vende muito. Só que o prazer a gente consegue adiar. Então, sei lá, eu tô vendo uma série, vamos lembrar de uma série que eu gosto. Game of Thrones, você assistiu? Assisti. No episódio, sei lá, da Batalha dos Bastardos lá, que o Jon Snow morre e não morre. Se tivesse uma agulha me machucando enquanto eu tava deitada, eu levantava na hora. Mas se eu tivesse com sede naquele episódio, a sede espera. Eu consigo adiar. Então, a dor faz com que a gente haja muito rapidamente. A dor tira a gente do lugar. Então, eu passei a ver isso no orgânico. Então, quando eu postava dor, funcionava mais. Então, eu falava, saquei, então eu vou passar a postar mais dor. E com relação a copy, tinha uma coisa antigamente que não é de sua época, mas era perfeito, Felipe. Chamava Yahoo Respostas. Ah, eu lembro do Yahoo. Lembra? Tinha o Yahoo e tinha um outro vermelhinho lá também que era Bing. Bing. Aham. Isso. Acho que nem existe mais. Mas assim, eu fiz muita copy por meio do Yahoo Respostas. O Yahoo Respostas, para quem não conhece, era um site que as pessoas escreviam as perguntas mais loucas e todo mundo respondia. Então lá eu conhecia mais o meu avatar. E hoje tem uma coisa sensacional. Qualquer nicho que você procure, qualquer. Você jogar lá no YouTube, você vai ver 300 especialistas, youtubers falando daquele assunto e as pessoas falando como elas se sentem, o que que é a dor delas específica, o que que faz com que elas comprem, o que que faz com que elas não comprem. Elas resenham as coisas. Então é maravilhoso para você entender sobre a dor de fato e escrever copies geniais. E pra pessoa que hoje ela entendeu que praticamente. Eu, quando ia estudar sobre infoproduto, eu Ah. pensava como se eu estivesse fazendo uma matéria jornalística. Sim. Como se eu estivesse com um foco de literalmente fazer uma matéria do Fantástico. Aham, Então, na minha cabeça, eu modelava isso. aham. Então, para pessoa que quer vender um infoproduto, seja, por exemplo, um e-book, um curso, ou até um perpétuo, por exemplo, você acha que o ideal é sempre ter um especialista, ou ela pode ela mesma ser a especialista estudando aquilo? Ou você acha que também ela pode se tornar fazer uma sociedade com alguém, buscar pessoas capazes que podem falar sobre aquele assunto com mais propriedade que ela? O que você acha que é o ideal para quem está começando? Eu sou da opinião que avião a gente conserta no ar, voando. Então, se a gente espera, de fato, fazer alguma coisa que seja legal, que a gente ame trabalhar, que a gente vai trabalhar 20 horas por dia sem se cansar, a gente não sai do lugar. Para quem está começando, comece com o que tem. Se você tem um especialista legal, que é um cara honesto, íntegro, que faz um trabalho bom, que realmente muda a vida das pessoas, comece com esse especialista. Lá na frente, se você vir que você consegue tocar sozinho seu negócio, ou se te der a vontade de tocar,
resolve. Se você quer fazer sozinho e você não gosta de câmera como eu, Felipe, se você vira o meu conteúdo lá nas redes sociais, sei lá, há 1 ano atrás era 100% escrito. Eu amo escrever. Eu não gosto de aparecer, eu tenho vergonha. Eu precisava vender, eu gosto de dinheiro. Então eu fazia tudo escrito. Agora, eu não vou te falar que eu vendia tanto quanto eu vendo hoje quando eu apareço 2 caras, não é a mesma coisa. Mas assim, comece com o que tem, comece com o que dá. Qualquer coisa que você fizer bem feito, você vai conseguir prosperar. Hoje em dia tem pessoas que vendem, eu tenho uma cliente maravilhosa, que é a Elisa, que trabalha com relacionamento, ela tem cartas de vendas enormes, de várias e várias páginas, que vende pra caramba. Porque na época ela não queria gravar vídeo, ela preferia escrever. Então, assim, não deixe com que isso te limite. Comece com o que tem. E até uma dúvida agora, como você tinha comentado sobre Facebook. Hum. No Facebook, é mito ou verdade que ele analisa sua página de vendas? Tem que tomar cuidado com o que escreve? Analisa, claro, tem que tomar cuidado com o que escreve. É por isso que em alguns sites específicos a gente usa uma estrutura chamada pre-sell, que é uma página que antecede a página de vendas. Então é muito comum, por exemplo, em jogos online, em anúncios para jogos online. O Facebook, ele meio que repudia isso. Dá pra gente anunciar sem o pre-sell? Dá. Mas a grande maioria das vezes a gente precisa de um pre-sell, uma página que anteceda. Agora, não adianta nada você fazer um pre-sell. Esses dias chegou um cliente lá que vende estimulante sexual. Aí, quando eu abri a página do cliente, era só homem pelado, literalmente. Falei, meu amigo, não dá, sem chance, a gente não consegue anunciar nem com pré-sell. Então, sim, a gente tem que ter cuidado, ele analisa sim. O Facebook, ele é o rei dos dados, ele analisa a gente o tempo inteiro. Pra você ter uma ideia, ele sabe, obviamente, o IP que você usa, então a localidade onde você está anunciando, a máquina, o ano do seu computador, ele identifica até o mouse que o anunciante usa. No- Então, é por isso que a gente tem que trabalhar com ferramentas multilogin para meio que a gente camuflar quem é o anunciante de fato, porque ele é o rei dos dados, ele analisa tudo. E até puxando o gancho que você falou sobre ferramentas, quais são as ferramentas mais importantes que você acha que um infoprodutor precisa para ele ter um negócio de sucesso? Ótimo, vamos lá. Vamos falar de nicho black, tá? Na verdade, não nicho black, todos os nichos. Há que se ter uma ferramenta multilogin. O que o multilogin faz? Como eu disse, o Facebook é o rei dos dados, né? Então, ele analisa o nosso comportamento como anunciante. Por vezes, pode ser que você anuncie um nicho ok, tranquilo de se anunciar, mas que você comete um deslize, sei lá. Ou se não, você muda de localidade. Por exemplo, eu sou de Belo Horizonte. Aí eu vim para Belo Horizonte, para São Paulo gravar com você. O Facebook, ele pode achar estranho que eu, anunciante, esteja em lugares diferentes do que naturalmente eu tô. Então, ele bloqueia minha conta por atividade suspeita. O Facebook, pega muito mal para o Facebook ataque de hacker, né? Então, ele é muito chato com essas coisas. E pode ser que você seja uma agência, por exemplo, que esteja anunciando vários nichos. Você comete algum deslize em uma conta específica. Há um bloqueio a nível de anunciante. O Facebook diz assim para você: anunciante, vem cá. Você tá cometendo fraude? Você está colocando anúncios que eu não quero que você coloque? Então, a partir de agora, você não anuncia mais na plataforma. Então, você perde todas as suas BMs em cascata. E o que a ferramenta Multilogin faz? Ela isola perfis. Então, antes de começar a trabalhar lá na agência, eu não abro um navegador comum. Eu abro o navegador da Multilogin, que é a Laut, que eu uso, que eu adoro, que é uma ferramenta brasileira muito boa. E lá tem vários perfis de anunciante, então ela isola. É como se lá no meu computador eu tivesse o anunciante Felipe, que anuncia de São Paulo, o anunciante Nath, que anuncia do Rio de Janeiro. E todas as vezes, para acessar essas BMs, eu utilizo um dos perfis. Então, é sempre o mesmo anunciante do mesmo lugar trabalhando naquela conta. Além disso, há a ferramenta de proxy, que eu uso a Proxy Ads lá, que eu recomendo muito, que ela camufla IPs. Então, imagine para o Facebook assim, tá? Vários anunciantes estão anunciando do mesmo local, da mesma internet. Não faz sentido, ele vai bloquear. Então, a gente camufla IPs e camufla perfis. Então, é totalmente isolado. Não há como se trabalhar no Facebook Ads sem isso. E, obviamente, não é uma ferramenta, mas é contingência. As pessoas, elas atribuem fazer contingência só a nicho black. Contingência é a gente guardar os nossos ativos mais importantes e mais caros. Então, quando a gente fala de negócio digital, por exemplo, o que é mais caro, Felipe? Primeiro, o Pixel. O Pixel, ele atua como um porteiro do nosso site. Então, ele anota todos os comportamentos das pessoas no site, se as pessoas clicam, se as pessoas acessam o meu checkout. E o que é mais legal disso? Ele acha pessoas com perfis semelhantes na internet. Então, ele fala assim, tá, eu entendi que quem compra da Nath são pessoas de 30 a 40 anos que moram na Zona Sul e que têm 2 filhos. Então, eles passam a mostrar os meus anúncios, imprimem os meus anúncios para as pessoas que têm esse perfil. Olha o quão valioso é isso.
Ele guarda informações importantíssimas sobre o meu cliente. E os meus públicos que eu crio através do Pixel. Então é muito importante a gente guardar isso, porque ainda que eu seja uma excelente anunciante, ainda que eu use proxy, ainda que eu use ferramentas multilogin, uma hora minha conta vai cair. É natural. Sobretudo quando a gente está falando de nicho black. E se eu tenho isso guardado em outras contas, se cair não tem problema. Os meus ativos mais caros estão guardados. E nesse caso, quando a gente tá falando de nicho black, talvez o produto em si não seja black, mas uma oferta muito agressiva pode tornar ele black, certo? Pode, claro. Sim. Uma oferta agressiva. Vamos pensar num não sei, por exemplo, geralmente, alguns produtos de renda extra a gente não pode considerar black. Sei lá, a gente falou de maquiador agora, um curso para maquiadores. Não é black, né? Não fere a plataforma de alguma forma. Mas só que se na oferta a gente diz assim, você vai aumentar os seus ganhos em até 10 vezes do que você ganha hoje. Aí isso se torna black. Que é meio que como se fosse uma oferta que É o uma nível de você promessa. atingir é quase É, impossível. promessas de ganho de dinheiro. Ele não gosta disso. É considerado black. Vou dizer, ele não gosta de uma forma mais clara, mas é uma coisa que é black para a plataforma. É uma coisa que a plataforma que a gente tem que ter cuidado ao anunciar. E isso até serve para quem dá consultoria ou mentoria. Por exemplo, um personal Claro. trainer que oferece, se você começar a fazer sua consultoria comigo, em menos de 2 meses você vai perder tantos quilos. E, Isso nossa, entra totalmente também, black. né? Exatamente. A plataforma considera. A gente, anunciante, chama de black e a plataforma considera uma coisa sensível. E fora o Facebook, a gestão do Meta, que é o WhatsApp, Instagram, Facebook, Uhum. existem outros canais de vendas onde a pessoa que tem um nicho black, que trabalha com infoprodutos, pode explorar também? Porque eu vejo que, por exemplo, eu já tive um sex shop no nicho de dropshipping. Então, eu usava Traffic Junkie. Então, era muito caótico para poder anunciar. Para quem não conhece, é praticamente uma plataforma onde você consegue anunciar em diversos sites, principalmente em sites pornográficos. E tipo, você trabalha com imagens, com GIFs. E para cair, é quase impossível. Só Aham. que era uma opção porque eu não conseguia anunciar no Facebook, porque eu não sabia fazer a contingência na época. Aham. Então, quando a gente fala da rede do Meta, e a gente sai do Meta, que é do Instagram, WhatsApp e o Facebook, para onde que a pessoa pode ir também explorar esses outros públicos? Tá. Você quer que eu saia do Meta, mas eu vou te dar uma informação. Vou até contradizer um pouco o que você disse, né? Vou continuar no Meta. Que uma coisa pouco explorada, que na verdade é muito explorada, mas que dá um trabalhinho e que para quem tá começando agora é massa, é o que a gente chama de X1, levar a pessoa pro WhatsApp. Porque lá no WhatsApp, é o que eu digo para as pessoas, lá no WhatsApp eu posso mostrar um monte de foto de antes e depois. Eu posso dizer o que eu quiser para a pessoa. Eu posso usar qualquer argumento de venda para a pessoa. Mas eu preciso levar as pessoas para o WhatsApp. E aí até uma dúvida que as pessoas dizem, que as pessoas têm dúvida de, eu levo para o WhatsApp, eu levo para o Instagram. Geralmente as pessoas optam pelo Instagram em razão da vitrine que se tem no Instagram, né? Mas eu, pessoalmente, prefiro o WhatsApp para fazer esse tipo de venda. Porque, de novo, lá no Instagram, a disputa por atenção é muito mais alta, né? Então, por mais que o WhatsApp seja uma ferramenta em que as coisas acontecem muito rápido, que você está falando com mais pessoas, mas é impossível. A gente trabalhava com e-mail antes que a gente começou a conversar, né? A taxa de abertura do e-mail ela foi caindo gradativamente, hoje é próxima do zero. É. No WhatsApp é 100%, já pensou nisso? 100% das mensagens que você envia pelo WhatsApp, elas são abertas ou elas são vistas. Então, se você coloca uma headline, vamos dizer headline, aquele pedaço, aquele trecho de mensagem interessante, 100% das suas mensagens serão abertas. E no Instagram, eu brigo pela atenção. Então, se eu mando o meu cliente para o Instagram e quando ele abre a ferramenta, tem lá um direct apitando, ele esqueceu das razões pelas quais ele entrou no Instagram. Então, eu gosto muito nesses nichos de fazer o tráfego para o WhatsApp. E por isso que o pop-up captando o lead é tão importante, né? Que o pessoal coloca Claro. seu melhor e-mail e seu número de WhatsApp. Sim. Telefone, no caso. Mas no WhatsApp a gente precisa ficar ligado só com uma coisa, Felipe, que as pessoas se esquecem. No WhatsApp a gente não pode ter atendente, tá? Porque lembre-se que o Instagram, o Facebook, ele não faz venda. A função é fazer com que as pessoas parem de rolar o dedinho. E daí o que é muito óbvio? As pessoas do outro lado, elas colocam o melhor atendente para atender. Aquela pessoa mais educada, mais pontual, que responde mais rápido. Só que a gente, na grande maioria das vezes, está levando um lead no sex shop, seu sex shop, por exemplo, completamente frio. Uma pessoa que nunca ouviu falar da sua loja, uma pessoa que tem medo de comprar na internet, uma pessoa que não conhece os produtos. Então, há que se ter um convencimento. Eu preciso que o vendedor entenda do produto e faça o processo de vendas. Porque senão é muito comum que as pessoas falem assim, mas eu tô levando um monte de lead, mas é tudo lead desqualificado. Por vezes, é você que não consegue conduzir o processo de vendas. Aí você coloca textos gigantescos, áudios enormes, a pessoa não vê, aí os clientes dizem,
Ah, mas a pessoa nem abre minha mensagem, a pessoa nem abre o meu áudio. Óbvio, precisa de um vendedor experiente para conduzir essas vendas. Então é interessante a gente analisar em qual etapa do funil que às vezes está o Ah, gargalo, né? claro, Porque afeta diretamente na conversão. óbvio. Porque então você acha que a pessoa que tem uma pessoa para responder o WhatsApp, ela não deve ser atendente, deve ser um vendedor, uma pessoa que conheça tanto do produto quanto das dores que aquele produto resolve. Óbvio. É quando a pessoa no WhatsApp, ela precisa conduzir o processo de vendas. É como eu tenho muitas clínicas médicas e estéticas, eu trabalhei com a Magras por muito tempo, a Magras eram 240 franquias, e quando eu cheguei na Magras, eles tinham 2 dores pontuais. Primeiro que as contas caíam muito, e Hum, segundo que não havia conversão no WhatsApp. Entende, gestor de tráfego, por que que a gente precisa estudar outras coisas? Porque assim, ó, eu tenho a concepção de ter uma agência rica. E quem tem aí agência de tráfego precisa entender que para a gente ter sucesso com a agência de tráfego, o cliente precisa passar mais tempo. A gente não quer cliente que fique um mês, né? Mas aí, às vezes, você faz um tráfego super bem feito, você leva as melhores pessoas e mais qualificadas, e lá na clínica eles não conseguem vender. Aí você diz assim para o seu cliente: o problema está no atendimento. Mas se o seu cliente te contrata, Felipe, é que ele não entende de marketing, ele não sabe vender. E isso é ótimo para mim. Porque se eu entrego um trabalho bem feito, ele vai ficar mais tempo, porque ele vai depender do meu trabalho. Então, em razão de eu ter feito essa escola, de ter começado do zero, de ter trabalhado em loja, eu trabalhei muitos anos em loja, eu sei vender e eu ensino o meu cliente a vender. Então eu faço um script. Às vezes, pessoal, quem está começando a trabalhar agora com tráfego pago, principalmente para negócio local, Felipe, você chega para um dono de loja e fala: eu vou fazer seu tráfego, você ensina o que é tráfego e fala: eu vou te dar um robô de atendimento. A gente paga R$ 100 uma ferramenta, você faz uma automação simples com as principais dúvidas. E olha que over delivery massa para você entregar para o seu cliente. É o caraca. que eu faço com os meus clientes lá da agência. E o seu cliente acha isso incrível. Imagina o tempo que ele economizou. Mas sempre você precisa educar o seu cliente para que ele entenda que ele precisa de um vendedor. E interessante isso quando a gente fala de agência, porque na maioria das vezes o empreendedor que tá ali com o negócio físico no local, ele às vezes tem até aquela pré-indisposição de fechar por não conhecer o que é tráfego pago, né? Claro, imagina. Se o vendedor precisa. Geralmente, as pequenas empresas, a gente falando de pequenas empresas, a gente procura coisas quando o calo aperta, né? Então, ele vai procurar a gestão de tráfego quando ele está vendendo mal e ele precisa vender bem. E aí, você fala de gestão de tráfego, primeiro, é um lugar para onde o dinheiro do cara vai. Você tem noção? A gente tem controle do cartão do cara. Se a gente erra um zero, isso já aconteceu comigo. Se eu errei, e foi um lançamento da Espanha, de um infoprodutor da Espanha, eu tinha que colocar tipo 600 euros na noite, eu coloquei 6.000. E saiu do meu bolso. Meu Mas Deus. enfim, então é uma responsabilidade muito grande, né? Você ter o cuidado, ter o controle disso. E pessoal, as pessoas sempre me perguntam também: "Felipe, como começar?". Meu amigo, não tem segredo, bater de porta em porta, foi o que eu fiz. Bater de porta em porta, levar seu computador, fazer uma apresentação bem feita. Se você não tem case, está tudo bem, mas mostra para a pessoa que é possível. Mostre cases de outras pessoas, de outras agências. Deixe com que ele entenda que isso é possível e se coloca à disposição do cara, principalmente over delivery. Olha, eu tô te vendendo isso, mas eu vou te entregar isso. E o robô do atendimento é uma boa para oferecer nesse momento. Que seria, no caso, um chatbot. Chatbot, Felipe, coisa simples. Qual o seu nome? Qual o seu telefone? O que você precisa? Calças, blusas, vestidos, pronto. Aí manda pro vendedor. Ele acha isso incrível e você conta ponto com o seu cliente. E eu acho até legal isso que você tá falando, porque na maioria das vezes a pessoa pode até entender sobre tudo isso. Só que às vezes a pessoa entende de vendas, sabe como fechar negócio, sabe quanto cobrar, mas às vezes não investe no próprio pessoal. As pessoas não sabem que investir nelas mesmo, na aparência, é a primeira boa impressão. Para você Sim. passar que o seu negócio realmente tem resultado, você precisa se vestir muito bem. Você precisa Uhum. passar a primeira boa impressão. E às vezes a maioria das pessoas é aquela pessoa que fica lá dentro do quarto, enfornicada, e acha que é só ficar ligando pros comércios e não quer sair de lá pra botar a cara a tapa. Sim. Principalmente agora que a galera tá muito acessibilizada e só quer saber de inteligência artificial, quer pegar cliente só pela internet, quer pegar loja só pelo Instagram e esquece da forma raiz de fazer as coisas, que sempre é o modelo que deu certo. É, a gente tem que passar confiança para o cliente, mais uma vez, você está lidando com o dinheiro do cliente. E mais, você está falando pelo cliente. Olha que responsabilidade isso. Eu colocar um anúncio do meu cliente no ar, eu falar pelo meu cliente, eu mostrar uma coisa que, teoricamente, teve o aval do meu cliente para milhares e milhares e milhares de pessoas. Então, há que se ter. E te falo mais, além da experiência, além de se portar bem fisicamente, Felipe, pela minha experiência, tem que produzir conteúdo.
tem que produzir conteúdo. Então, de novo, se você não se sente confortável em ser em vídeo, tem que ser inscrito. Se não é inscrito, tem que ser story. A gente tem que aparecer porque isso inspira confiança. Eu sempre falo para as pessoas que eu amo dinheiro. As pessoas me falam, Nath, como é que você começou a produzir conteúdo? A resposta é única. Eu amo dinheiro. Eu gosto de dinheiro. Se eu não gostasse, eu não estava na internet passando raiva. Mas como eu gosto de dinheiro, isso realmente houve uma mudança expressiva no meu negócio. Foi quando eu comecei a dar as caras mais. Me portar como uma especialista e fazer com que as pessoas entendam que eu sou especialista de fato naquilo. Não tem jeito, tem que produzir conteúdo. E até aproveitando tanto de insight que você tá passando, eu vou abrir a brecha para a gente entrar no nosso quadro do Panda Quest. E para você que tá de casa, como que funciona? Eu e a Nath, a gente vai selecionar 3 cartas aleatórias aqui e a Nath vai passar as melhores dicas sobre cada tema que a gente vai sortear, beleza? Fechado. Então, toca a vinheta do Panda Quest com a Natália Torres. Começando a nossa dinâmica do Panda Quest agora, eu já embaralhei as cartinhas. Vou pedir pra Nath tirar a primeira cartinha e deixar no meio da mesa. Tomara que seja um assunto fácil. Eu vou tirar mais uma Tá. e tira outra, por gentileza. É igual tarô, Felipe. É o tarô do digital aqui. E agora, vamos lá. Escolhe a primeira cartinha. Pode ser a carta do meio. Do meio. Olha, é um tema que a gente ainda não comentou, mas eu tenho certeza que é muito importante, principalmente para quem ainda tem medo de mexer no gerenciador de anúncios. Tá. Nosso tema é tráfego orgânico. Nath, qual que é o melhor insight sobre tráfego orgânico que você pode passar? Tá, vamos lá. Deixa eu ver o que eu vou falar de tráfego orgânico. Primeiro que a gente não é inimigo, tá? Porque geralmente as pessoas do tráfego orgânico veem as pessoas do tráfego pago como inimigos. Não, a gente é amigo. Para que o tráfego pago funcione, a gente precisa de um tráfego orgânico estruturado, tá? Imagine o desconforto que é, Felipe, a gente chegar numa loja que a gente quer comprar algo e você chega e a vitrine está toda vazia, ou as araras estão vazias, ou não há nada no mostruário. Isso causa um desconforto para as pessoas. E mais ainda no online, quando isso acontece, porque a gente já se cobra o tempo inteiro, a gente já cria várias objeções para a gente não comprar. Eu me incluo nessa, eu acho que você se inclui também. Eu amo comprar, mas eu odeio ser vendida. Odeio ser vendida. Se você chega em uma loja que você sente que o vendedor quer te vender o tempo inteiro, e enfim, você não vai comprar. Então a gente ama comprar, mas a gente odeia ser vendido. E o tráfego orgânico nos ajuda nisso, nessa vitrine de conteúdo, em mostrar veracidade, em mostrar autoridade, em mostrar que aquilo de fato existe. Porque no mundo online, parece óbvio falar, mas não é nada palpável, não é tangível. Então as pessoas já chegam com um certo receio. E quando elas chegam e veem um perfil bem estruturado, uma pessoa que de fato existe, entregas, provas sociais, depoimentos, isso faz com que o tráfego pago funcione melhor. E além disso, existem produtos e existem nichos que as pessoas compram pessoas. Então, por exemplo, se eu vendo, sei lá, um livro de receitas fitness, não interessa quem escreveu, eu compro o tema, eu quero a receita fitness. Agora, se eu vendo uma mentoria, se eu vendo, sei lá, até o sex shop, se eu vendo um produto em que a figura do mentor é muito importante, é imprescindível que o tráfego orgânico esteja bem feito, porque senão a gente não vende. Até porque a oferta muda, né? Se você vir e falar assim, só as top receitas fitness da Ana Maria Braga. Óbvio, Pô, aí você já muda o público, já muda toda a segmentação. Aí você não vende só o tema, você vende o tema mais a pessoa e por isso você vende mais, tá? Então, há que se ter, sim, um cuidado com o tráfego orgânico para o tráfego pago funcionar. Não vai adiantar vender algo super bem feito, com anúncios criativos, com uma página de vendas incrível, se o tráfego orgânico não estiver funcionando. Perfeito. E agora, qual que é a próxima que você escolhe? Pode ser essa minha esquerda aqui, da sua mão. Beleza. Olha, é um tema que a gente comentou, você falou muito bem sobre, mas eu acho que você pode dar o seu melhor insight sobre contingência. Qual que é a melhor dica que você pode dar sobre contingência? A melhor dica que eu posso dar sobre contingência, Felipe, é que todo mundo precisa fazer, tá? De novo, a gente estava conversando isso no intervalo. Geralmente as pessoas que vendem coisas que não estão no nicho black, elas não sentem a necessidade de ter contingência. Mas imagine você chegar, sei lá, numa concessionária, quais que são ativos mais caros? Os carros que estão lá. Então, eles resguardam o carro o tempo inteiro, sei lá, tem gente para vigiar os carros, tem seguro. Por que a gente não vai fazer isso com o nosso negócio online, né? Então, de novo, o Pixel é extremamente valioso, é caro você ter um Pixel. Ele tem informações muito importantes sobre o seu cliente e faz com que seus anúncios sejam muito mais assertivos, né? Ele imprime os seus anúncios para as pessoas que, de fato, têm propensão de comprar. E os públicos, Felipe, imagina você perder os últimos 30 dias de pessoas que chegaram até seu checkout. Então, as pessoas não compraram, mas chegaram até seu checkout. Olha como ela tem intenção de compra, né?
Então, a gente precisa sim ter uma contingência bem feita, não precisa ser rebuscada, daquele negócio de ter uma conta em uma, sei lá, um cartão em uma conta, não sei o que, em outro público. Não, a minha contingência é super simples. Eu ensino no Vanta Black Ads, é muito simples, muito eficiente, mas todo mundo tem que resguardar esses ativos. E até mesmo para você que é de e-commerce, você sabia que um modelo, uma forma até de você conseguir fazer contingência é, por exemplo, você compra o .com do seu Tá. domínio, você comprar o .br, comprar os outros também, porque tem muito golpista. Se você é uma Nossa. loja que vende, provavelmente vão poder te copiar se você não comprar os outros domínios. Então Sim. é bom se resguardar. Pô, tem Nossa. loja na Shopify, cria loja na Cartpanda, cria loja em outros. Fica atrelado e seguro. Então, isso é a contingência. Não é só você fazer VPN, fazer multilogin e subir anúncio no 4G, não sei o quê. Sim. Então, é você se resguardar com o que você tem. Igual o exemplo do carro. E a gente acha que isso não acontece, tá? Acontece muito. Da gente passar por golpes na internet. Imagina, trabalho com uma agência, com nicho black, eu tenho todos os cuidados do mundo, mas tivemos recentemente uma agência, uma conta que foi atacada por hack. De uma cliente que viajou para Dubai, ela acessou a conta de lá e a gente teve ataque de hack. Na época que eu trabalhava com a Magras, eles ainda não faziam contingência e foi a primeira coisa que eu falei com eles para fazerem. No outro dia, tiveram um ataque de hack. Nossa. E daí, imagina você, que é dono de agência, ligar para o seu cliente e falar: bloqueia o seu cartão porque um hacker invadiu a conta. Então, nós que estamos no digital, e entendemos de tráfego, a gente entende que isso é possível de se acontecer. Mas o seu cliente não. Ele vai achar que o problema está com você. Ele vai achar que você não teve cuidado. Ele vai achar que você colocou o cartão dele onde ele não deveria. Então, mais uma razão para se ter contingência. Perfeito. E agora, para o nosso último tema. Um desejo que você, Natália Torres, tem. Pode ser pessoal, pode ser do seu negócio, um desejo que você tem na sua vida, que você projeta futuramente. Um desejo. Felipe, eu vou te contar uma coisa muito pessoal. Quando eu comecei a gravar os meus treinamentos, eu estava muito bem financeiramente. A agência já me rendia muito dinheiro e eu já estava numa fase da agência em que eu estava trabalhando muito menos. Eu sempre trabalhei muito, mas eu estava trabalhando menos. Eu tinha tempo para mim. E aí me veio essa ideia de gravar os treinamentos. Eu adoro ensinar. E, de fato, se você está pensando em ir ou não por infoproduto, é de fato onde o dinheiro entra de verdade. Só que não era uma fase que eu estava pensando em ter mais dinheiro. E eu fiz isso em razão da vontade de ensinar, de muita vontade de ensinar, e em razão de um desejo pessoal de ver mais pessoas prosperando com tráfego pago. Principalmente mulheres. Óbvio, eu tenho muitos alunos homens, eu adoro ver que eles prosperem, mas o tráfego pago, sobretudo no meu nicho, que é nicho black, é muito mal visto, assim. Eu tenho muito hater homem, porque realmente você não se vê mulher falando sobre isso. E é um desejo pessoal que eu ainda carrego e que eu tenho em mim muito forte, em razão disso que eu continuo com os treinamentos, querendo ensinar cada vez mais, querendo entregar cada vez mais. De ver mais pessoas prosperando com tráfego pago. Porque realmente foi uma coisa que mudou a minha vida, mudou a vida da minha família, mudou a vida das pessoas que eu amo. E eu gostaria realmente de ver mais pessoas tendo essa sensação, que é trabalhar com uma coisa legal, que ajuda as pessoas, que prospera negócios e que prospera a nossa vida também. E indo ainda mais para esse lado pessoal, o que você pode dizer? Porque lá no início do podcast, o pessoal vai lembrar que você comentou que não teve muito apoio dentro de casa. Então agora, o que você pode dizer, olhando até nos olhos das pessoas que estão te assistindo agora, o que você pode dizer para quem te apoiou, que esteve contigo, tá te assistindo agora, que tá orgulhoso de você, que esteve na sua trajetória, nos momentos difíceis, nos momentos que você começou a evoluir, o que você pode dizer para todo mundo que te ajudou, olhando nos olhos de quem tá em casa? Nossa, que profundo! Bom, eu sou uma pessoa que eu expresso muito sentimento, né? Uma coisa que eu sempre falo para os meus amigos próximos, eu encontro meu pai todas as semanas, né? Todas as vezes que eu encontro meu pai, eu agradeço meu pai em razão dele ter me ensinado o valor de trabalho mesmo. Porque, enfim, eu poderia ter continuado no escritório, seria uma vida confortável, uma vida que eu tenho um horário específico. Eu trabalho muito, Felipe, você também deve passar por isso. A gente trabalha muito. Mas meu pai me ensinou o valor do trabalho de fato, de que não é errado você trabalhar muito, é bom você trabalhar muito, é honesto, é justo, é íntegro, quando você faz uma coisa de fato íntegra. Então, refrisar o que eu sempre falo para as pessoas que estão comigo o tempo inteiro, que é agradecer pela confiança, principalmente meus alunos também, agradecer pela confiança e dizer que eu faço isso por eles. E para quem gostou desse podcast, se identificou com você,
Qual que é o seu Instagram para quem tá de casa te seguir? Ótimo. Meu Instagram é Torres Natália, Natália sem TH, Natália normalzinho. Torres Natália. Perfeito. E Natália, queria te agradecer a Eu que presença, agradeço, agradecer Felipe. principalmente não só pela Adorei. plataforma, mas agradecer como pessoa também. E, inclusive, obrigado pelos ensinamentos. Eu também, mais do que o pessoal que tá em casa, tenho essa oportunidade divina de poder tirar minhas dúvidas, as dúvidas da galera e principalmente aprender muito a cada podcast. Então, eu queria te agradecer, gratidão pelos ensinamentos. E olha, tenho certeza que quem tá em casa teve um conteúdo de nível elite sobre o nicho Black. Então, obrigado tanto pela plataforma, falando pela plataforma e falando como pessoa. Eu que agradeço. Fiquei muito feliz pelo convite e faço votos mesmo que as pessoas tenham gostado. Perfeito. E obrigado também a você que tá aqui até agora no YouTube e no Spotify. Está pelo YouTube e não deixou o like? Olha, porque o like é a sua moeda de troca. E tendo essa gratidão junto com a gente, já deixa o like agora aí e principalmente comenta tanto no Spotify, arrasta o dedo pra baixo, deixa nos comentários o que você achou desse episódio. Inclusive, na descrição do Spotify também está o Instagram da Natália. E se você tá acompanhando pelo YouTube, na descrição aqui embaixo tem nossas redes sociais. Se você tiver alguma dúvida, quer empreender e quer criar o seu infoproduto, sabia que na Cartpanda você consegue criar ele e vender para mais de 135 países? Bom, então olha só, porque a Cartpanda consegue ajudar você a vender em outros países e ainda assim receber em reais na sua plataforma sem burocracia. Então, entra aqui embaixo nas nossas redes sociais, Cartpanda BR, e se você precisar de alguma coisa, chama a gente que a gente vai te ajudar. Eu sou o Felipe, tô ficando por aqui e até a próxima, pessoal.